Oi, pessoal! Eu tô fazendo esse vídeo para modificar um pouco a nossa dinâmica de trabalho. Então, o texto básico de leitura que vocês tinham para hoje era o texto do Geraldi, Unidades Básicas do Ensino de Língua Portuguesa. E eu decidi, então, fazer uma coisa diferente, fazer uma retomada dos principais conceitos para vocês em vídeo. Vou fazer uma exposição, então, rapidamente, né? Para que depois vocês possam construir a tarefa de vocês para essa semana. Então, de acordo com o texto do Geraldi, existem 3 unidades básicas para o ensino de língua portuguesa, que são a leitura, a produção textual e a análise linguística, que na época da publicação do texto dele foi uma novidade, né? O que o Geraldi fala sobre a leitura, sobre a primeira unidade básica? A leitura, ela precisa, para ser significativa numa aula de língua, ela precisa ser atrativa. E para que ela seja atrativa, a gente tem que levar em conta alguns aspectos, como, por exemplo, a faixa etária dos alunos, os interesses desses alunos, as necessidades de comunicação que esses alunos têm e os ambientes sociais em que esses alunos circulam e irão circular. Para isso, o desenvolvimento dessas atividades de leitura ele deve ser gradativo, assim como a escolha dos gêneros textuais através dos quais essas atividades de leitura vão ser desenvolvidas também devem ser feitas de forma progressiva, ou seja, tem que haver uma progressão dos gêneros. Eu não vou me aprofundar muito na ideia de gêneros textuais agora, porque vocês vão ter essa aula em cerca de 2 semanas, então nós vamos ter muitas atividades e leituras, inclusive eu estou preparando um novo vídeo para trabalhar com vocês a ideia dos gêneros textuais, que é um conceito muito importante e que vai ajudar vocês a significar melhor esse texto do Geraldi. A segunda unidade básica que ele apresenta é a produção textual, né? Então, a produção textual, segundo vocês podem ver no texto, ela é problemática, né? Ela é muito problemática na escola, tanto para alunos quanto para professores. Para os alunos, ela não é significativa, e para os professores, ela passa a ser uma mera atividade avaliativa, né? Ela é artificial, ela é descontextualizada. Então, essa é a grande problemática que o Geraldi coloca em relação à produção de texto na escola. Então, como que a gente poderia fazer um ensino de língua mais significativo que desse conta de considerar atividades de produção textual que fossem mais interessantes e que fossem eficientes, né? Se a gente considerasse o texto como uma unidade comunicativa, esse texto, essa produção textual, ela iria considerar uma situação comunicacional de emprego da língua. Então, quando a gente trabalha a produção de texto a partir da ideia de gêneros textuais, ou seja, quando a gente define um gênero textual através do qual a gente vai pautar as nossas atividades de leitura e de produção de texto, isso passa a ser significativo, desde que, claro, essa escolha de gênero seja uma escolha importante considerando o contexto dos nossos alunos e as necessidades de comunicação que eles têm. Em relação à questão da produção textual no texto, pessoal, mais especificamente, eu queria ressaltar que o texto do Geraldi, ele foi publicado originalmente em 1981, esse texto. Então, existem 2 questões que eu gostaria de refletir com vocês. A primeira é, mesmo sendo um texto tão antigo, que tem quase 39 anos, ele é um texto muito atual, porque a gente pode observar que muitas vezes a produção textual e a leitura continuam sendo descontextualizadas e não sendo significativas na escola ainda hoje em 2020. Esse é um ponto. O outro ponto é um ponto negativo do texto. O que acontece? Na página 73, mais especificamente, o Geraldi mostra um quadro em que ele chama de tipologias de texto que a gente deve se guiar para fazer as atividades de produção textual. E em relação aos conceitos e a teoria dos gêneros textuais, as teorias que a gente vai ver em algumas semanas aqui nesse curso,
aquela nomenclatura e aquele conceito que o Geraldi está usando no quadro, eles já foram superados. Então, o que ele está chamando lá de gênero, na verdade, são as tipologias textuais. Nós vamos trabalhar na nossa aula de gêneros textuais, nós vamos diferenciar o que é gênero textual e o que é tipo textual, porque sim, existem os tipos textuais e existem os gêneros textuais e eles são duas coisas diferentes, tá? Ambos são importantes, mas são distintos, ok? Então vocês precisam ficar atentos para aquela tabela. Se alguém tiver alguma dúvida em relação àquela tabela ou quiser discutir, nós podemos trazê-la à tona na aula de gêneros textuais para esclarecer algum ponto no qual vocês tiverem alguma dúvida, ok? Vamos falar agora da última unidade básica do ensino de português segundo Geraldi, que na época da publicação do texto foi uma proposta para dar conta de trabalhar tanto a leitura quanto a produção textual de uma forma significativa, mas incluindo também a reflexão sobre a estrutura da língua. Essa unidade básica é o que ele chama de análise linguística. A análise linguística ela teria como objetivo compreender o fenômeno linguístico, ou seja, ela tem como objetivo também reescrever o texto do aluno, ou seja, a reescrita do texto ela tem um peso muito importante. Por quê? Porque essa reescrita, ela não seria uma reescrita no sentido de realizar uma higienização do texto, de torná-lo totalmente perfeito em termos gramaticais, em termos de estrutura da língua. A ideia de reescrita que o Geraldi traz através da unidade de análise linguística seria que o aluno compreendesse, que ele conseguisse reescrever o texto, mas sem torná-lo um texto artificial, que fosse um texto real, no qual ele demonstre que ele compreendeu a língua e ele consegue refletir sobre aspectos tanto gramaticais e estruturais da língua, como sobre os aspectos textuais também, lembrando que o texto considerado aqui como uma unidade comunicativa, ou seja, como um todo de sentido completo que comunica alguma coisa. Então, a ideia de análise linguística do Geraldi, ela une a leitura, a produção textual e a reflexão sobre os elementos de estrutura da língua, ou seja, os elementos gramaticais, né? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguns pontos para vocês de forma mais dinâmica e que vocês tenham gostado.